O Sr. Williams entrou no consultório do seu psicólogo David. Sentou-se na poltrona confortável, olhando para o tapete macio que cobria o chão. Sentia o peso dos anos sobre seus ombros, a montadora que ele havia construído com tanto esforço agora parecia um fardo. Olá, Sr. Williams, disse David com um tom acolhedor. Como tem se sentido ultimamente? Williams suspirou. Cada dia mais cansado. A empresa que construí ao longo dos anos tem crescido muito, mas sinto que estou perdendo energia. David assentiu compreensivamente. É normal sentir-se assim quando se dedica tanto a um projeto. O que tem em mente para o futuro? Williams hesitou por um momento antes de responder. Estou considerando deixar a empresa em boas mãos. Preciso decidir entre meu filho Alex e Raquel, a diretora eficiente que está conosco há muitos anos. David inclinou a cabeça, demonstrando interesse. São escolhas importantes. Como vê a capacidade de cada um deles para liderar? Williams refletiu por um momento. Alex é ambicioso, mas às vezes age impulsivamente. Raquel é experiente e dedicada. É uma decisão difícil. David incentivou Williams a explorar os pontos fortes de cada candidato e os desafios que enfrentariam. A conversa entre Williams e David foi essencial para que ele avaliasse suas opções com mais clareza. Sabia que a decisão teria um impacto profundo não apenas na empresa, mas também na sua família. Ao retornar para casa, Williams ouviu vozes vindas da sala de estar. Era sua esposa Vilma, em uma conversa com Michelle, a esposa de seu filho Alex. Vilma, você entende a situação, não é? Williams está enfrentando uma decisão muito difícil, disse Michelle com preocupação na voz. Vilma suspirou, compartilhando a preocupação de Michelle. Sim, eu sei, ele está sob muita pressão, temos que apoiá-lo, seja qual for a escolha que fizer. Williams se aproximou, entrando na sala. Ambas as mulheres olharam para ele, notando a expressão séria em seu rosto. A presença calorosa de sua esposa e da nora trouxe um pouco de conforto a Williams. Ele sabia que não estava enfrentando essa difícil decisão sozinho. Enquanto a noite avançava, a conversa girou em torno das qualidades de Alex e Raquel, e das implicações que cada escolha traria para o futuro da família e da empresa. Naquela mesma noite, após a conversa com Williams, Michelle e Alex se encontraram em seu luxuoso apartamento. Ela olhou para Alex, um sorriso astuto brincando em seus lábios. Alex, tem uma ideia para influenciar a decisão de seu pai. Alex, ainda preocupado com o futuro da empresa, olhou para Michelle com interesse. O que você está pensando, Michelle? Michelle adotou um tom confiante. Vamos mostrar para seu pai que Raquel não é tão confiável quanto aparenta ser. Podemos falsificar algumas transações da empresa, colocando a assinatura dela. Os olhos de Alex se arregalaram com surpresa. Michelle, isso é arriscado demais. Podemos acabar em sérios problemas se formos pegos. Michelle inclinou a cabeça, olhando nos olhos de Alex. Claro que não faremos isso diretamente. Vou contatar algumas pessoas discretas que podem nos ajudar a tornar isso uma realidade. Williams vai descobrir, e quando o fizer, ele não terá escolha a não ser reconsiderar a liderança da empresa. Alex hesitou por um momento, pesando os riscos contra a possível recompensa. Ele sabia que o plano de Michelle era perigoso, mas a perspectiva de assumir o comando da empresa era tentadora demais. Vou pensar, disse Alex com um ar de desconfiança. Após a conversa com Michelle sobre o plano para prejudicar Raquel, Alex deitou-se na cama e tentou encontrar o sono. No entanto, a conversa pesava em sua mente de uma maneira que ele não conseguia ignorar. O que Michelle estava planejando ultrapassava todos os limites. Falsificar transações da empresa para prejudicar Raquel era um passo perigoso e moralmente questionável.
Alex virava-se na cama, a consciência pesando sobre ele. Estava dividido entre o desejo de assumir o controle da empresa e o desconforto em relação às ações planejadas por Michelle. Não conseguia afastar os pensamentos sobre o impacto que isso teria em Raquel e na reputação da empresa. As horas se arrastavam, e o sono se esquivava dele. Ele finalmente se levantou da cama, deixando o quarto em busca de um momento de reflexão. Na sala escura, ele olhou pela janela, pensando no dilema em que se encontrava. Michelle era uma mulher rodeada de mistérios. Ela e Alex se casaram rapidamente, o que chamou a atenção de muita gente. Ela parecia esconder algo sobre o seu passado, algo que não queria compartilhar. Alex, apesar de amá-la profundamente, sabia muito pouco sobre a vida de Michelle antes de se conhecerem. Ela era muito boa em evitar falar sobre o que tinha vivido, o que deixava Alex curioso e um pouco preocupado. No começo do relacionamento, Alex fez uma pesquisa sobre Michelle e descobriu que ela nasceu numa cidade pequena no interior. O que tornava tudo mais intrigante era o fato de que essa mesma cidade era o lugar de origem de Raquel, a diretora competente que agora estava na disputa pela liderança da empresa. Essa conexão entre Michelle e a cidade de Raquel gerava ainda mais dúvidas. O que Michelle tinha a ver com o passado de Raquel? E por que ela guardava tantos segredos sobre sua própria vida? Alex se perguntava cada vez mais sobre esses mistérios, mas sabia que pressionar Michelle sobre seu passado poderia ser delicado. Ele a amava e queria respeitar a sua privacidade, mesmo que isso significasse conviver com muitas perguntas sem respostas. No dia seguinte, Alex decidiu deixar o trabalho mais cedo, decidido a ter uma conversa séria com Michelle sobre toda a situação. Chegando em casa, chamou por ela, mas não obteve resposta. A casa estava vazia e o silêncio pairava no ar. Decidiu pegar um copo de uísque e se sentou no sofá, esperando por Michelle. Enquanto a bebida escorria, seus pensamentos se perdiam na complexidade dos acontecimentos recentes. O telefone da casa tocou, quebrando o silêncio. Alex se levantou rapidamente e atendeu. Antes que pudesse dizer uma palavra, uma voz apressada do outro lado disse: "Michelle, vamos dar início ao nosso plano hoje." Alex ficou perplexo. Reconheceu aquela voz imediatamente, era Raquel. Ela parecia não saber que Alex estava em casa, presumindo que ele ainda estivesse no trabalho. Ouvindo a conversa, Alex se viu diante de uma reviravolta surpreendente. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Michelle estava envolvida em um plano com Raquel? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma trama muito mais complexa do que ele jamais imaginara. Tudo indicava que Michelle se aproximou e se casou com Alex, para ficar perto do inimigo. Assim ela podia investigar e tentar descobrir algum segredo sobre a empresa ou sobre o Sr. Williams. "Alô, me responda." "Não temos tempo a perder", indagava Raquel. Do outro lado da linha, Alex permanece em silêncio, paralisado, sem saber o que fazer diante da traição que estava acontecendo no momento. A traição de Michelle e Raquel é avassaladora, principalmente vinda da mulher em quem ele depositou tanto amor e confiança. Tudo o que Alex imaginava ser verdade desmorona diante de seus olhos. Após um longo momento de hesitação, Alex toma uma decisão. Sem proferir uma palavra, ele desliga o telefone, interrompendo a conversa com Raquel. A sala parecia pequena naquele momento. Alex começa a andar de um lado para o outro, tentando processar o que acabou de descobrir. Sentimentos de raiva e decepção se misturam dentro dele. Ele se sente enganado, como se estivesse em meio a um pesadelo do qual não consegue acordar. As paredes da casa, que antes eram um refúgio, agora parecem fechá-lo em um espaço sufocante. Cada canto, cada objeto, cada lembrança compartilhada com Michelle ganha um novo significado. O ambiente está impregnado de uma sensação de traição.
Alex se pergunta como foi possível não enxergar as verdadeiras intenções de Michelle e Raquel. Ele se culpa por ter sido tão ingênuo, por ter acreditado cegamente na mulher que amava. Alex, atordoado e preocupado com a situação, voltou à empresa rapidamente para conversar com seu pai antes que fosse tarde demais. Ao chegar lá, foi direto para a sala do Sr. Williams, querendo esclarecer tudo. Mas ao abrir a porta, viu algo muito chocante. Raquel estava no centro da sala, recebendo a promoção que ele tanto queria. Ele ficou muito frustrado e não podia acreditar no que via. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, 2 homens vestidos com uniformes o seguraram com força pelos braços. Eles anunciaram que Alex estava sendo preso por fraude. O plano de Raquel e Michelle tinha funcionado muito bem. O coração de Alex começou a bater rápido enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ele olhou nos olhos de Raquel, esperando ver algum sinal de arrependimento ou dúvida, mas só viu desprezo. Em apenas alguns minutos, Alex foi levado pelos policiais, deixando para trás a empresa que um dia sonhou em liderar. Agora, ele estava em uma situação muito difícil, com seu futuro incerto e se sentindo muito desconfiado e abalado. Enquanto aguardava ansiosamente por notícias, sua mãe, Vilma, não ficou parada. Decidiu agir contratando um investigador particular, alguém capaz de desenterrar os segredos mais profundos das 2 mulheres que haviam virado a vida de Alex de cabeça para baixo. O investigador mergulhou de cabeça no passado de Raquel e Michelle, vasculhando registros, entrevistando pessoas e seguindo trilhas que levavam a revelações surpreendentes. A verdade veio à tona de maneira inesperada. Raquel e Michelle eram irmãs, uma ligação sanguínea que explica muito sobre a intensidade de suas ações. A vingança era o combustível por trás de todo o enredo. Mas contra quem? E por quê? Enquanto isso, o Sr. Williams, mesmo com dúvidas, resolveu agir. Ele sabia que a situação era séria e não queria deixar Alex na prisão. Com empenho, o Sr. Williams contratou os advogados mais experientes do estado para encontrar maneiras de tirar Alex da prisão. Os advogados analisaram tudo cuidadosamente, juntando informações e criando uma estratégia forte para ajudar Alex. A batalha legal estava prestes a começar, e todos esperavam que os advogados conseguissem tirar Alex da prisão. O destino dele agora dependia desses profissionais, e a esperança de voltar à liberdade crescia a cada dia. Vilma esperava ansiosamente pelo investigador, sabendo que ele trazia consigo informações cruciais sobre Raquel e Michelle. Assim que ele chegou, ela o recebeu com expectativa. "Boa tarde, senhora Vilma", disse o investigador. "Descobri algo crucial sobre Raquel e Michelle que pode explicar muito do que está acontecendo. Por favor, me conte tudo, estou desesperada por qualquer pista que possa ajudar o Alex." A história delas é marcada por uma tragédia profunda. A mãe delas era funcionária do Sr. Williams, trabalhava no laboratório da empresa e infelizmente adoeceu gravemente devido à exposição a produtos químicos. Naquela época, a empresa não oferecia suporte algum, e ela acabou falecendo. Meu Deus! Isso é terrível! Como não soubemos disso antes? Indagou Vilma. E o investigador continuou a falar. Além disso, a família delas tentou processar a empresa, mas perderam o processo. Elas gastaram todas as economias, e o pai delas também, ficando endividados. O peso dessa situação transformou a vida delas em um verdadeiro inferno. Que terrível! Agora entendo a raiva e a necessidade de vingança que elas carregam, falou Vilma impressionada. Sim, senhora Vilma, essa história de sofrimento é um fardo pesado de carregar. Agora, com essa informação, podemos ter uma compreensão mais clara das motivações de Raquel e Michelle. O diálogo entre Vilma e o investigador revelou uma triste e dolorosa história do passado, onde a negligência da empresa levou à morte da mãe das duas.
A batalha legal que se seguiu também deixou cicatrizes profundas. Com essa nova informação em mãos, eles estavam motivados a seguir em frente na busca pela justiça. Enquanto Alex aguardava ansiosamente na prisão, seus advogados estavam reunindo provas necessárias para incriminar Michelle e Raquel. A equipe de juristas trabalhou incansavelmente, analisando cada detalhe do caso, conectando os pontos e garantindo que a verdade viesse à tona. Do lado de fora, a vida de Raquel e Michelle começava a desmoronar. A investigação estava avançando rapidamente, e elas começaram a sentir o peso das evidências que se acumulavam contra elas. Raquel, estamos em apuros. E se descobrirem tudo? Disse Michelle nervosa. Precisamos manter a calma. Temos que encontrar uma saída, antes que seja tarde demais, respondeu Raquel. No tribunal, a pressão aumentava à medida que as evidências eram apresentadas. Os advogados de Alex não deixaram pedra sobre pedra, e as provas contra Michelle e Raquel se acumulavam. Com base nas evidências apresentadas, fica claro que as acusações contra Alex foram manipuladas. Ele está livre para ir, afirmou o juiz. Alex, finalmente inocentado, saiu da prisão, cercado pelos seus advogados e sua mãe. Enquanto isso, Michelle e Raquel estavam sendo levadas sob custódia, encarando as consequências de suas ações. A reviravolta legal marcou um ponto crucial na história. A busca pela verdade finalmente prevaleceu, e agora todos teriam que enfrentar as consequências de suas escolhas. Ao retornar para casa, Alex foi recebido com uma festa calorosa preparada por seus familiares. Havia um misto de alegria e alívio no ar, pois todos estavam felizes por vê-lo novamente em liberdade. Sr. Williams, embora compartilhasse da alegria, também carregava um peso no coração. Ele se sentia dividido, consciente de que não havia oferecido a assistência necessária para a mãe de Raquel e Michelle no passado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Raquel e Michelle enfrentavam as consequências de suas ações. A prisão as forçou a encarar a realidade de suas escolhas e a refletir sobre o caminho que haviam seguido. O Sr. Williams, refletindo sobre esse passado desastroso, estava disposto em fazer o que estava ao seu alcance para reparar o mal cometido. Ele disponibilizou um advogado para Raquel e Michelle. Além de uma generosa quantia em dinheiro, ele sabia que isso não traria a mãe delas de volta, mas era um passo na direção certa. Ao tomar essas medidas, ele buscava oferecer uma oportunidade para que Raquel e Michelle pudessem encontrar um pouco de paz e recomeçar suas vidas de forma mais digna. Enquanto isso, Alex assumiu a responsabilidade pela empresa. Ele estava firme em sua busca de honrar a memória da mãe de Raquel e Michelle, e a transformar a montadora em um lugar onde todos fossem tratados com justiça e respeito. Com o passar do tempo, a empresa se transformou. Tornou-se um ambiente mais humano e compassivo, onde as necessidades dos funcionários eram levadas em consideração. A empresa prosperou, não apenas em termos financeiros, mas também em termos de integridade e valores. As lições aprendidas com as escolhas do passado serviram como alicerces para um futuro mais promissor, repleto de oportunidades para crescer, perdoar e recomeçar. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!